Ok, minha amiga, meu amigo, muito boa noite. Já estamos começando mais um Eco Debates aqui pelo canal 9 NET Digital e 96 da NET Analógica. www.redeecotv.com.br é o nosso endereço pela internet. Agora, 11 horas e 2 minutos, nós estamos aqui com um programa especial. Nós estamos com um verdadeiro comitê de crise. Porque você sabe que o Brasil está vivendo um momento dificílimo da sua história. Aliás, um momento que eu acho que, pelo menos a minha geração, não acompanhou manifestações dessa monta. Eu acho que nunca houveram manifestações dessa monta que estão acontecendo no Brasil nessa última semana. Então, você vê que nos últimos dias, vou ler aqui para você o nosso texto oficial, feito pelo nosso querido Fábio Beza. Nos últimos dias, as ruas e avenidas das principais cidades do país foram tomadas por diversas manifestações populares. Na última terça-feira, segundo o Datafolha, 65 mil pessoas foram para as ruas da capital paulista protestar contra as tarifas do transporte coletivo. Em todo o Brasil foram registrados outros protestos. No Rio, hoje estão reunidos mais de 300 mil pessoas. Em São Paulo também, mais de 100 mil pessoas. A pauta das reivindicações é muito variada. Alguns dizem que falta foco. A gente vai falar sobre isso. Essa pauta vai desde o alto preço das passagens até cartazes pedindo o fim da corrupção e o absurdo do custo das obras da Copa. Ontem, Fortaleza foi uma manifestação com quase 25 mil pessoas. O Eco Debates, que cumpre o seu papel de programa democrático de debates, faz uma edição especial para poder falar sobre isso. Eu estou aqui com ele, o conceituado advogado, diretor da OAB de Santo André, o companheiro Elton Fezan. Elton, seja muito bem-vindo. O Tiago Rocha de Paula, reputado professor de História. E o nosso companheiro, colega jornalista, o nosso querido Gustavo Baena. E a gente vai falar o programa inteirinho sobre essas manifestações. Ligue a partir de agora e participe. Está ali o Fábio Beza, está ali o nosso amigo o Elton com aquele ali, né? É o nosso querido Elton Orsi. Se faz presente também, acompanhando aqui o professor, o nosso querido Lago, advogado também aqui da região do Grande ABC Paulista, e o Eric Vermelho. Eu vou começar abrindo aqui o debate. Deixa eu ver esse homem, que ele estava mais exaltado aqui agora na pré-sala, viu? O Elton Fezan. Elton, o que está acontecendo com o Brasil? Bom, a Rua já respondeu essa pergunta. Primeiro, boa noite, Tony. Prazer estar aqui novamente. Mas, indo direto ao assunto, primeiro eu acho que o Brasil ele respondeu essa questão. As ruas já respondeu. O Brasil está acordando. A gente via muito... eu tenho visto algumas manifestações, eu vinha conversando sobre isso, algumas manifestações de intelectuais, de jornalistas, da mídia, dizendo, olha, mas no final das contas pode-se perder o foco, pode-se perder o que se quer, pode-se perder... Não existe ali uma demanda estruturada ou uma demanda concreta. Eu acho que é o contrário. É como você pedir para alguém que acabou de acordar, né, que ela saiba exatamente o que ela vai fazer durante todo o seu dia. Mas você não acha primordial, Elton, que toda manifestação que tem um caráter de contestar a ordem social, ela precisa ter exatamente uma lente, um foco? Porque o que eu percebo, e muita gente fala isso também, alguns colegas de imprensa, é que, por exemplo, falava-se da redução da passagem. A passagem foi reduzida de 3,20 para R$3. Mas, de todo jeito, agora, nesse momento, tem uma manifestação na Paulista que estão agora pedindo, fazendo outras reivindicações. Ainda ontem eu ouvi uma das líderes do movimento dizendo que agora vão pedir a reforma agrária, vão pedir o fim do latifúndio privado, vão pedir o fim da corrupção. Você acha que a gente consegue mudar o Brasil com manifestações assim, uma atrás da outra? Aonde vai parar isso? Não, olha que interessante. Vamos parar para pensar um pouco sobre a questão do foco. O foco da lente, o foco da mídia, o foco de uma câmera, geralmente ela tem que ser fechada. Uma câmera só enxerga uma coisa de cada vez. Sim. Ela tem que se focar, e daí que vem aí o termo foco, muitas vezes utilizado. O foco do olho humano, não. É exatamente o contrário. Você tem foco quando você consegue enxergar o todo. Quando você observa, apesar de você direcionar, você tem uma visão um pouco mais periférica. Então, assim, eu acho que essa manifestação é exatamente isso. Essas manifestações. O povo está enxergando o todo. E a insatisfação é com o todo.
Existe uma insatisfação generalizada com esse todo que está nos sendo apresentado. Se disse durante muito tempo, Tony, que o Brasil é um povo passivo, que é um povo que não manifesta. Aí é que tá, eu acho que as pessoas esse discurso confundia ser pacifista com ser passivo. Ou ser bobo. Ou ser bobo. O povo sempre enxergou. Aí é que tá, o povo sempre enxergou. A gente não sabe que a corrupção é generalizada, a gente não sabe que os serviços públicos não nos retornam à medida que a gente paga. Todo mundo sempre soube. O fato da gente não sair em manifestação não queria dizer que a gente não sabia. Nós sabíamos, quem está na rua sabia. Quer dizer, o Brasil agora acordou. Deixa eu convidar aqui também os nossos outros 2 convidados para poder participar e dar a sua colherada, a sua pincelada aqui no debate. Está aqui o Gustavo Baena. Gustavo, seja muito bem-vindo também. Obrigado, Tony, mais uma vez. Tá faltando foco? Tem foco demais? O Brasil acordou? O que você acha? Eu concordo em partes com o que o Elton falou. Eu acho que essa questão da corrupção que sempre foi vista, isso é evidente. O brasileiro, o que a gente pode dizer, a gente estava jogando tudo por debaixo do tapete. A gente estava aceitando isso, que fosse jogada a sujeira para debaixo do tapete. Agora chegou a hora de falar, não, chega de jogar para debaixo do tapete. Vamos reivindicar os nossos direitos. E, nesse momento, por exemplo, nessas manifestações que a gente tem visto hoje, inclusive nós tivemos manifestações aqui no ABC, ainda teremos outras manifestações já agendadas aqui para o ABC, para amanhã, para o dia 1º de julho. O que a gente vê nessa manifestação, a partir de hoje, com as tarifas reduzidas, é essa pergunta no ar. E agora, a tarifa foi reduzida. Eu via organizadores do Movimento Passe Livre se manifestarem da seguinte maneira. Nossa principal causa, nossa principal bandeira é ou o passe livre, como o próprio nome do movimento sugere, ou a redução da tarifa. Isso foi, a partir do momento que isso fosse conquistado, ficou entendido que cessaria a reivindicação deles. Você quer dizer que essas manifestações que agora estão dando prosseguimento não fazem parte mais do passe livre? Então, eu também faço essa pergunta. Para onde agora vamos? Porque agora o protesto é fora Renan, é fora Feliciano, pela não aprovação da PEC 37, que é de fato um absurdo, que engloba tudo isso, corrupção, vão permitir que mensaleiros e tantos outros corruptos fiquem ainda mais impunes, não é? Então, assim, outros itens foram trazidos à pauta. E eu não acho isso errado, acho que os colegas aqui também não acham. Porque se a gente pensar, vamos focar nos 20 centavos da tarifa. Esses 20 centavos não são, só por 20 centavos, alguns de uma forma muito imbecil até diziam só 20 centavos, o que esse povo está fazendo só por 20 centavos? Mas 20 centavos, se você pensar no bolso do trabalhador, vai fazer muita diferença. E esses 20 centavos, eles têm um outro contexto, um outro componente. Você dá 20 centavos, só que você não tem o transporte de qualidade. Você passa 2 horas para ir para voltar num grande centro. Isso, exatamente. Então, assim, é uma questão de infraestrutura. Aí você para... outro dia eu conversava com uma amiga psicóloga e ela falava exatamente o seguinte... Os 20 centavos foram um estopim. Só que o que a gente vê hoje nas ruas não é uma coisa por algo macro. Ninguém está na rua simplesmente porque o país está com um desenvolvimento econômico atrasado, porque está uma falta de emprego generalizada. Não é isso. É micro. Não, mesmo porque emprego tem, né? Não, mas assim, é micro. É a insatisfação do dia a dia. São os 20 centavos, é a questão de você ficar no trânsito 2 horas, e aí você se depara num posto de saúde, a tua mãe está lá doente, ela não tem atendimento, aí você tem aí a outra questão da educação, que você não encontra vaga na creche para o seu filho, aí você fala, poxa vida, sobe tudo e para mim nada, não acontece nada. E aí tem o componente da Copa das Confederações, os estádios, e aí levaram também essa demanda. Tudo para os estádios, nada para a gente, como que a gente fica, não é? A minha visão agora, eu acho que o Brasil não estava preparado para ter Copa das Confederações, nem Olimpíada, nem Copa do Mundo. Poderíamos ter mais lá na frente. A gente estava num processo de reestruturação. Então, era o momento de arrumar a casa para depois fazer bonito. Muito bem. E mostrar para o mundo. Deixa eu trazer também para a conversa o nosso convidado, o Tiago Rocha, que é historiador, né, Tiago? Seja muito bem-vindo. Ô, Tiago, deixa eu pegar essa bola ajeitada aí pelo Gustavo Baena. A passagem diminuiu o preço. Era R$3,20, passou para R$3. Sim. Mas as manifestações, elas continuam. Nós estamos vendo. Aliás, morreu uma pessoa. Morreu um jovem, segundo o Fábio Beza, está na internet, né? Já foi divulgado. Jovem no Rio de Janeiro, 18 34 anos. feridos. 34 no feridos. Hospital deram entrada.
Está confirmado, um jovem de 18 anos morreu em Ribeirão Preto. Né? É a primeira vítima dessas manifestações. De atropelamento. É claro, de atropelamento. Mas isso aí é a teoria do caos, né, Fezan? Você sabe que quando você ajunta muita gente, é sempre alguma coisa pode ficar incontrolável. E fica pragmático depois daquela declaração infeliz do promotor. E aí, coisas pragmáticas, né? PEC 37, que dá o poder de investigação ao promotor. Mas vamos chamar o Tiago também. O Tiago Rocha é historiador. O Tiago, nós tivemos aí então a redução da tarifa de R$ 3,20 para R$ 3,00. Essa reivindicação foi atendida. Agora, você acha que o Brasil tem estrutura para aguentar uma manifestação todo santo dia, com 100, 200, 300 mil pessoas na rua? Isso não vai acabar travando, provocando algum tipo de problemática econômica no país, Tiago? Bom, se a gente pensar, boa noite, colegas, boa noite, Tony. ao nosso querido Tony. Veja, se a gente começar a pensar desse jeito, a gente continua discutindo a superfície das coisas. Por que nós chegamos a essa situação? Eu escrevi há um mês atrás, saiu nos jornais e no meu blog, que a gente fica debatendo a superfície, corrupção, CPI, PIB baixo, PIB alto, só que a gente não vai à raiz de grandes problemas. Por que o nosso PIB é alto ou baixo, é o PIB salto de galinha? Porque o sistema econômico já mostra a saturação, esgotamento, não saturação, há muito tempo. Verdade. Aí nós ficamos refém da inflação alta e a inflação volta e o partido de oposição, como coloca no peito que foi o herói da inflação baixa, volta falando nisso e fica discutindo a superfície e o terremoto está quase acontecendo. Eu costumo dizer que é o conjunto da obra. O terremoto aconteceu e a gente não sentiu. Não sentiu por quê? Porque não deu atenção à juventude. A gente dava a atenção àquela juventude de 20, 30 anos atrás. Agora, meus amigos, e eu participei de todas as manifestações e eu estou junto com essa gente. Tenho 26 anos. Eu acho que agora a gente tem que falar, e eu vou até desabafar. O Brasil tem estrutura para tudo. O Brasil está preparado para tudo. Quem não está preparado são as pessoas que nos representam. Que não nos representam. E digo a essas pessoas agora, só um instantinho, eu não quero fazer o papel do advogado do diabo. Essas pessoas que você disse que não nos representam, ô Baena, alguém votou nessas pessoas. Mas aí é uma outra questão. Foi eleito na Argentina. Exatamente. Nós vamos deixar o Tiago, depois que o Tiago falar, a gente pode... Aí é que está o ponto. A culpa então é do povo. Então o Sarney está lá por culpa do povo. Porque não tem em quem votar. Não tem quem votar. Como é que se faz uma campanha para vereador hoje? É um populismo barato. Assistencialismo. Você sobe no palanque, você fala, eu vou prometer isso, isso e aquilo, ninguém puxa um discurso ideológico. Os que puxam o discurso ideológico não tem dinheiro. E aí é o que eu digo para você. A juventude está na rua e a gente tem que olhar para essa juventude e nunca duvidar da força dessa juventude. Mas você está falando do discurso ideológico, mas você me permite, o Partido dos Trabalhadores, criado em 1980, ele nasceu com uma ideologia muito forte. Ele tinha um discurso altamente ideológico. O que mudou, Tiago? O pragmatismo eleitoral. Você precisa ganhar a eleição. Pois é, mas a minha principal será que quando crítica, ganha a eleição, os partidos viraram um banco de negócios? É pragmatismo eleitoral, gente. De tudo, entendeu? Mas olha, assim, se me permite, que tá. Primeiro de tudo, o que mudou, na minha opinião? O que mudou o slogan Acorda Brasil, para mim é ótimo. No Facebook, na internet, a gente tem visto coisas, cartazes... O Brasil acordou... Não, coisa maravilhosa. Um dos melhores que eu vi foi o tal do cartaz, uma menina que levantou o cartaz e disse assim, Feliciano, nós não esquecemos de você. Quer dizer, nos aguarde, né? Aguarda, né? Deixa eu terminar isso aqui que eu já... que a gente já vai chegar lá. O que acontece? Primeiro, essa coisa do pragmatismo... A primeira coisa que está sendo dita é assim, quando... estão na rua e dizem assim, eu acordei, a pessoa levanta o cartaz dizendo, eu acordei, ela está assumindo culpa. Percebe que ela está dizendo, não, eu estava dormindo, eu acordei. Já é um meia-culpa, ela assumiu a culpa. Eu estava dormindo,
Eu estava É parado. aquilo que eu disse, eu eu não sabia o que protestava, ocorria, mas eu estava vendo. Agora, quando a gente fala assim, o povo, eu também não gosto muito dessa coisa do povo. Ah, o culpado é o povo, não é o povo. Peraí, primeiro de tudo, que povo? De que povo a gente está falando? O Brasil, ele bebe numa fonte histórica de um sistema de casta. Sim. Então, de quem que a gente está falando? De que povo? É um problema São social. vários povos. 2379-4733 é o telefone que você liga e participa. Estamos aqui num verdadeiro comitê gestor de crise. Você sabe que o Brasil vive há praticamente uma semana uma série de manifestações e nós estamos, é claro, com aqui 3 debatedores especialistas para poder dirimir as suas dúvidas. Daqui, de repente, você vai poder tirar a sua conclusão, a sua opinião. 2379-4733 é o telefone que você liga e participa. Vou deixar uma pergunta aqui para provocar antes de ir para o intervalo comercial. Você sabe que a gente anda muito pela cidade e algumas pessoas dizem que, na verdade, essa manifestação toda, não agora, mas no começo, era produto de algum grupo político que estaria financiando e patrocinando. E agora a coisa cresceu. Eu ouvi na cidade de Mauá, só para a gente poder ir para o comercial, vou deixar elencado isso. A manifestação foi, na verdade, cobrada da Rede Globo. Isso aí todos sabem, que a manifestação esteve na Ponte Estaiada, gritando ali palavras de ordem contra a Rede Globo de televisão, né? E todos nós sabemos que todo grupo de mídia, a verdade é essa, não sejamos hipócritas. Tem lá suas defesas ideológicas e principalmente partidárias, a verdade é essa. E aí depois, no outro dia, apareceu uma perua da Record pegando fogo. E todos nós sabemos que a Globo tem lá o seu grupo político e a Record tem o seu grupo político diferenciado. Aí é que é a minha pergunta. De fato, há algum grupo político nesse meio? A gente vai saber isso deles logo depois do intervalo comercial. Horas e 22 minutos na Grande São Paulo, já estamos de volta com o Eco Debates, é claro, e hoje pegando fogo com um tema que está paralisando, polemizando o Brasil, aliás, que é notícia no mundo inteiro. O mundo todo está com vistas grossas aqui em cima do Brasil, porque afinal de contas é um movimento que não é registrado todos os dias, né? Olha, eu estou com a ligação do Dr. Cristiano e ele está fazendo uma pergunta parecida com aquela que eu acabei de fazer. Porque, na verdade, o que a gente ouve? A gente anda muito em Mauá, Santo André, São Bernardo, e algumas pessoas dizem, olha, esse movimento aí estaria, é condicional, hein? Não estou afirmando, estaria, é o cuidado do jornalista, estaria sendo patrocinado, por exemplo, pelo PT, para poder desestabilizar a candidatura do PSDB em São Paulo. Porque, afinal de contas, o PSDB manda em São Paulo há 20 anos. E dizem que o PT agora não quer perder a eleição para o PSDB. Outros já dizem, não, mas pera lá, é o PSDB que está por detrás, insuflando as massas. E aí disseram, não, mas foram lá para o lado da Rede Globo, porque a Rede Globo defenderia determinado partido. Aí tocaram fogo na picape lá da Record, porque a Record defende outro partido. São coisas assim que as pessoas acabam falando. São conjecturas que é interessante a gente debater para saber o quanto de verdade. Aliás, esse é o celibato do jornalista. É procurar saber o que é verdade e separar essa verdade para que a gente possa falar, né? Ou pelo menos no nosso ponto de vista. O doutor Cristiano, nosso amigo, colega, acabou de fazer programa, ele faz uma pergunta, Welton, nessa linha. Será que o que está por detrás destes movimentos são governantes internacionais, Elton Fezan, Gustavo Baena, professor, que estariam, de repente, tentando desestabilizar a democracia brasileira? Olha onde foi o doutor Cristiano. Tem lógica, Fezan. Olha só, se eu fosse um conhecedor da Bíblia, eu diria agora o seguinte, de que se queixará o homem senão do seu próprio pecado, né? E parece aquela coisa, eu estava brincando aqui com aquela questão do desenho animado do Scooby-Doo. Se não fossem esses jovens intrometidos, meu plano teria dado certo. Né? Amigo, o grupo político, existe um grupo político muito forte por trás desses movimentos. Todos os políticos.
São eles que estão por trás. Eles fizeram tanta coisa ruim, pisaram tanto na bola, que são eles que estão por trás desse movimento. Foram eles que causaram isso. Então, assim, será que existe um grupo para desestabilizar a democracia brasileira? Que democracia? Acabou de ser falado aqui pro professor, vamos fazer esse protesto chegar nas urnas. Vamos, tal. Aí chegar no dia de votar, eu voto em quem? Né? E fica aquela coisa, e agora? Quem poderá nos salvar? Mas eu acho que tem daí uma outra questão, já voltando aí nessa questão dos políticos, acho que tem uma outra questão daqui até as eleições. Claro, a gente vê muita gente, aquela divisão, né, da população, das camadas do Brasil, a gente vê muita gente que tem acesso às redes sociais, classe média alta nos protestos e tal. E aí eu me pergunto também, até as eleições, ou durante as eleições, como vai responder o povão? Aquele que está no interiorzão do Brasil, aquele que não tem acesso a isso, aquele que ainda é refém do assistencialismo. Será que ele vai entender esse recado que está sendo Muitas vezes não vai. Eu acho que vai. Eu quero acreditar que Mas sim. a minha pergunta, você tocou no assunto que eu acho que é crucial, que a gente precisa debater sobre isso. Porque nós estamos vendo manifestações em grandes cidades do Brasil. Fortaleza, São Paulo, 100, 50 mil, Porto Alegre. Mas nós estamos nos esquecendo dos rincões desse país. Mas onde existe uma grande parte de população que não está se manifestando. Você acha que essa população que está se manifestando na capital representa também, professor, essa parte do influencia, interior? talvez. Eu acho que representa, e eu acredito muito no interior. Porque se fosse nessa argumentação, nessa linha, a ditadura estava aí até hoje. Estava aí até hoje. Gente, a gente tem que pegar o seguinte, o Brasil hoje vive um despertar. Tá, ótimo. Até concordo. Quem é que está por trás disso? Os próprios políticos. Entretanto, o que a gente está assistindo? A gente está assistindo a falência do sistema partidário. Não tem partido mais. Já deu para ver hoje o PT, por exemplo, partido do governo, querendo... Não tem ideologia. Não tem mais nada. Não tem mais nada. Não tem mais nada. Porque esses jovens os partidos vão ideológico. para manifestação, não conseguem levantar bandeira. O PSDB não consegue levantar bandeira. O PMDB, como sempre, em cima do muro. A onda vai levar todo mundo. Por quê? Porque se pensa eleitoreiramente. E aí eu até... Não politicamente. Sabe, até dou risada desses líderes jovens partidários que estão pensando em sabe... Entrar no meio da manifestação. Aprenderam a ler pesquisa agora, na última eleição, e agora estão vendo, putz, a Dilma caiu. Mas a Dilma caiu e ainda tem metade da população com ela. Só que, veja, eleitoralmente, não é o debate. Então, a falência do sistema partidário, que não nos representa mais, é a primeira resposta que esse movimento está dando. A segunda resposta é essa aqui. O brasileiro acordou, o próprio político brasileiro acordou, e tem mais gente na linha, porque ninguém falou do judiciário brasileiro. Claro. O judiciário brasileiro fez um espetáculo aí para julgar um monte de gente e não colocou ninguém na cadeia. Joaquim Barbosa, cadê você? Mas esses protestos são também a falência dessas instituições. Eu acho que está claro, pesquisas divulgadas essa semana, a credibilidade abalada dos políticos, da polícia, do judiciário. Então as instituições estão em xeque, estão no... Eu fico preocupado, porque assim, nós teremos em pouco tempo... primeiro pergunto assim, o perigo desse movimento se esvaziar. Não, Deus queira que ele se esvazie mesmo, que ninguém quer aqui uma guerra civil. A gente quer, ele acontece, esvazie e vamos ter ciclos. A ideia é essa, ninguém quer... Mas o recado é, a qualquer deslize nós vamos para a rua. Agora o problema é que nós estamos à beira de um próximo deslize. O Brasil ele não se preparou com mão de obra, ele não se preparou com educação, e nós estamos muito próximo da quebra de uma próxima crise econômica. É a primeira vez que em um ano que a taxa de desemprego empata com o mesmo período do ano passado. Então, assim, já houve uma desaceleração. Quando a gente tiver um problema econômico sério, e ele chegará, porque a gente não fez o dever de casa, você viu aí a bagunça que foi para aprovar a reforma portuária, você viu a bagunça que foi. Então a gente não fez o dever de casa. Quando a gente chegar numa crise financeira, a pergunta é, como que essa população que hoje está na rua por causa de 20 centavos,
irá reagir quando você tiver, por exemplo, um nível de desemprego alto. Tá certíssimo. 2379-4733 é o telefone que você liga e participa. Eu vou passar aqui pro Baena. Olha, Baena, Juraci, lá de Santo André. Um abraço, Juraci. Obrigado pela sua ligação. Eu acho, diz a Juraci, eu acho este protesto maravilhoso. Mas o que adianta ter Copa e não ter médico, Baena? Olha que pergunta. Não, a questão é aquilo que eu disse. Não sou contra que outras demandas sejam incluídas aí nos protestos. Começou com a história dos 20 centavos, da redução da tarifa, do passe livre, mas aí cada um foi chegando com a sua demanda. Olha, é isso que me incomoda, é isso que me aflige. Então não adianta mesmo ter Copa. E foi o que eu falei no bloco anterior. O Brasil ele poderia ter Copa do Mundo, poderia ter Olimpíada, mas não agora. É um processo de reestruturação. E a gente vê essa questão também tomando conta do noticiário internacional. O Brasil privilegiou muito a construção dos estádios. Eu acho que também não é à toa que isso ocorre no momento de Copa das Confederações. Mas falou em Globo, a própria Globo quer colocar a gente no clima da Copa das Confederações, mas a gente não está no clima da Copa das Confederações. Essa que é a verdade. E principalmente num local como São Paulo, onde nem jogo tem. Então assim, se você vai até Fortaleza, até Brasília, será um ou outro ainda está no pique, ainda está no espírito de ir para o estádio. A gente nem tem jogo perto. Discordar rapidinho? Discorda. Deixa eu passar, professor. Isso que é o bom do debate. Agora. Vou falar agora? Porque eu vou passar para você a batata quente aqui, ó. Oh, meu Deus. Donizete Pereira. Um abraço, Donizete. O Donizete não colocou de onde é, né, Beza? Mas olha, o Donizete Pereira, o presidente da Câmara de Santo André. É esse? Sim. Que já esteve conosco aqui, então? Sim. O Donizete Pereira, o presidente da Câmara de Santo André. Eu pensei que se tratava de outra pessoa. Um abraço, vereador. Olha, ele diz parabéns pelo programa, mas ele pergunta o seguinte, será que estão colocando todos os policiais, é isso que eu estou entendendo, todos os policiais e políticos como ruim? Eu concordo com ele, professor. Será que todo político e todo policial é ruim? Porque está passando essa imagem aí. Como se no Brasil as nossas instituições estivessem falidas, nós não tivéssemos nenhum político que tivesse uma linha mais honesta e a nossa polícia é despreparada. O vereador Sardana esteve aqui outro dia, aliás, isso aqui foi alvo de debate, ele mais um Cristiano, e ele dizia o seguinte, não, Tony, hoje não teríamos mais o massacre do Carandiru, porque a nossa polícia é preparada. Mentira, parece que não é bem preparada assim. Mentira, ele defendeu o curral eleitoral dele. Agora me diz uma coisa, isso aí, mas será que todo policial é ruim e todo político não presta? Vou dar um exemplo. Primeiro, todo político não presta e tem político na Câmara de Santo André que precisa sair de lá. Não, o senhor está afirmando que todo político não presta, é isso? Não. Eu estou afirmando que nem todos podem ser colocados, taxados como incompetentes, mas tem político já que também precisa alçar outros patamares. A Câmara está tão ruim. A Câmara de Santo André, por exemplo, não nos representa. A Câmara de Santo André não representa. Só que tem 2 ou 3 ali que precisam contribuir mais para a nação. E aí eu respondo a sua pergunta. Nem todo policial é ruim, não. Ontem eu estava à frente, sim, e aí tem gente de testemunha. Eu estava à frente das 6.000 pessoas que saímos da Goiás, organizamos uma caravana, uma passeata, e fomos até o Paço de São Bernardo do Campo. Não quebramos nada e com o apoio da polícia. Essa polícia tem que ser valorizada. Não é aquela que fica com medo, bate para amedrontar. E aconteceu isso comigo lá em São Paulo, a gente descendo a Augusta e eles batendo para afrontar a gente. O mais engraçado é que um amigo meu falou assim, estava comendo um lanche no Estadão, falou, nossa, que cheirinho. Falei, o pernil é muito bom. Quando a gente sentiu de novo e saiu, colocou a cabeça para fora, era gás. Por quê? É essa política que tem que ser criticada. A polícia vai e aterroriza. Não é assim. A polícia certa é aquela que agiu certo ontem com as 6.000 pessoas. Eu estava lá, ou seja, muito bonito mesmo. Há bons policiais. Aí eu vou dar... policiais e más policiais, sim. Mas há bons políticos também. Mas eu gostaria de dar... Mas que precisam fazer. Mas, mas você ter a chance de fazer. Vou dar. Porque, na verdade, o Donizete ele estendeu a pergunta. Ele pergunta, será que não está na hora, Fezan, de fazer a famigerada, aquela que diz que vão fazer e nunca fazem, que é a chamada reforma política? Bom, vamos lá. Primeiro de tudo, nessa questão, essa coisa, será que não existe policial bom? Será que não existe político bom?
sinceramente, nesse momento, pouco importa. Eu concordo. A gente não está discutindo o policial, o político, o prefeito, são as instituições. A gente está dizendo que a presidência não presta. Até porque não é tem a muito presidente político que vem falar, né? Agora, mas ele já está lá há um bom tempo. Por que ele não fez nada? Ele teve a chance de tentar pelo menos mudar isso. Assim, e me desculpa, né? Eu não vou usar o termo aqui presidenta, porque eu discordo, é uma bobagem linguística. A presidente, né? Não estou falando da presidente, porque não importa. É a presidência. Não presta. Está falida, essa instituição. Você se refere, né, ao sistema. Ao sistema. E é isso que a população está gritando. Eu acho que a polícia, quando a gente fala polícia, o sistema policial não está bom. A gente volta numa questão... Agora reforma. Esse nosso sistema, ele tem praticamente quase 500 anos. Né? E não é um sistema muito diferenciado do que tem lá fora, nos outros países. A diferença é que lá, de fato, há algum tipo de punição. Como é que muda um sistema desse carcomido com 500 anos, com manifestações de rua? Acordando. O primeiro passo é exatamente esse. Acordar. O cara ter consciência, o cara ter essa consciência. Né? Ter essa consciência de que, peraí, não tá legal, só que não é que não tá legal, vou citar um pouco aqui Sartre, né? O inferno são os outros. Não é, o inferno sou eu. E quando o cara fala, eu acordei, ele está dizendo, eu também sou culpado desse sistema. Então, acordou é o primeiro passo. Agora, o que a gente vai fazer? Peraí, vamos para o segundo passo. Vamos voltar a discutir. A gente sabe, nesse momento, o Brasil que a gente não tem ideia do Brasil que a gente quer. Mas a gente sabe que a gente não quer mais. Ótimo, é isso aí. A gente não, a gente quer mais moradia. Não, isso sim, mas isso é uma questão. Pelo amor de Deus. Não, isso tudo bem. Aí é uma outra, que eu não estou falando nesse sentido. Claro que eu sei que eu quero mais moradia, mais saúde, mais educação. Então, você sabe, Brasil. Mas a gente não tem... Eu estou falando do foco da organização. Mas a gente quer isso. Não, mas eu concordo com o colega pelo seguinte, também, peraí, querer você tem que qualificar. Agora a gente está indo para todo lado no protesto. Não, mas precisa qualificar. Por exemplo, eu sei que eu não quero mais isso. Na verdade, eu quero chegar no que a gente está dizendo. Eu não quero mais isso que está aí. Eu não quero. Agora, como vai ser como eu vou construir esse novo sistema? O que eu quero daqui para frente? O que deve conter esse novo sistema? E esse acordar... Quais são as diretrizes desse novo sistema? É isso que eu quero dizer. A gente falou dos jovens, e esse que o Tony estava dizendo. Esses jovens já deram um recado. A gente vê uns cartazes ali fora, Dilma, impeachment do Alckmin e tal. Esses podem ter uns interesses políticos perdidos ali no meio. Mas esses jovens, que até outro dia a gente falava, o jovem é omisso, ele fica atrás do computador. Esse jovem, ele já nasceu num país democrático, ele não veio na ditadura, ele só fica no... Ele saiu do computador, ele foi pra rua e ele diz, esses políticos não me representam. Essa política não me representa. Isso é social, não é político. 2379-4733 é o telefone que você liga e participa. 1137. Eu tô com mais uma pergunta aqui. Você citou Jean-Paul Sartre, né? Eu prefiro aquela frase, o homem é um projeto inacabado. Eu acho que a gente tem que evoluir bastante. Mas, Baena, olha, o Damasceno, um abraço, Damasceno. Obrigado pela ligação. Ele é de Diadema, nossa querida terra lá do Lauro Michels, e do Gordinho de Diadema também, é nosso telespectador assíduo. Olha, o Damasceno, um abraço para você. Ele pergunta, aí, essa pergunta que ele faz é uma coisa que muita gente está colocando. Porque, na verdade, é aquilo que eu falei. Primeiro, o foco era para reduzir o preço da passagem. Só que lá tinha também contra a corrupção, isso e aquilo. Se bem que eu acho que as bandeiras principais, não, claro, que tem que reduzir o preço da passagem. E a passagem, de repente, poderia ser esse preço, mas se tivesse eficiência, se fosse, de fato, algo positivo. Aqui no ABC, por exemplo, poderia ter voltado ao valor antigo, não ter ficado nos R$3. Exatamente. Agora, eu pergunto para você, nós tivemos aí um julgamento do Supremo Tribunal Federal que condenou pessoas ligadas à máfia do mensalão, não foram presos até agora. Nós temos a questão da violência. Hoje em dia, se você ganhar a rua aí e o cara te assaltar e você não tiver dinheiro, ele queima você. Eu estou mentindo? É verdade isso aí. A meta de inflação está estourada 6,5%. Você sabe quanto é que custa um litro de leite hoje no mercado? R$3. Um quilo de feijão, R$6. Esse tipo de bandeira não foi levantada. É necessário ser levantado. É por isso que eu acho que o Damasceno está fazendo a seguinte pergunta. Qual é o objetivo desta manifestação? Baena, não falta foco? Não, eu acho que o foco ele existe. Ele, assim como ele começou com uns 20 centavos, só 20 centavos, mas muito mais que 20 centavos. Do jeito que as pessoas falam também, a gente aqui coloca, quem puder discordar, acho que essa é a essência do debate também, é a discussão de ideias e a formação de opinião.
Do jeito que se fala, às vezes, parece que o Brasil é um lixo, que nada acontece, nada foi feito aqui. Se a gente pegar de 20 anos para cá, é inegável. A gente tem como dizer, o país desenvolveu, nós tivemos um desenvolvimento, mas um desenvolvimento às custas do quê? Às custas de injustiça social, de falta de saúde, de moradia, como colocou o Thiago. Enfim, foram várias questões aí para que a gente caminhasse até aí. E às custas de muita corrupção. De muito, eu vou pensar em mim, eu estou aqui para negociar cargo para o meu partido, por uma banca de negócios e pouco importa a população. Agora houve um acordar, não é como a gente falava aqui. Mas existe o foco. O foco é um país melhor, aquele país que nós queremos, e como eu colocava aqui, como vamos construir esse país? 20 centavos, esse foi o início, e eu acho que esse foco foi perfeito. Entendeu? Agora a tarifa foi reduzida, como eu disse, muitos protestos já haviam sido marcados, as pessoas estão nas ruas defendendo outras questões que vêm aí com essa redução da tarifa. Qual que seria o foco que você proporia? Desculpa fazer as vias do mediador. Mas é que essa mas é o debate, essa não. Tiago, eu te diria o seguinte, nesse momento, nós tínhamos um foco, eu via também a questão da redução. Essa tarifa foi reduzida. Agora o que pode ser reivindicado? Que essa redução represente também um sistema de transporte melhor, ônibus melhores, investimento em mobilidade urbana e tal. Só que agora são várias demandas nas ruas. Mas aí eu penso, por que não concentrar em uma? Eu não sei, é uma visão que eu tenho talvez distante. E eu também estou tentando achar esse foco, assim como muitos aqui. Eu penso o seguinte, se a gente trouxer um assunto, não seria uma forma maior de agregar, mais fácil de agregar? Ou se agora vai ficar tudo muito diluído, uma hora vai esvaziar, o que a gente disse, vai ter que esvaziar. As pessoas vão sair da rua uma hora, mas vai ficar aquele aviso. Qualquer acontecimento, vamos para a rua. O brasileiro, isso é histórico, você é historiador, ele não é politizado. Ah, não! Presta atenção, presta atenção. Eu sei que o senhor vai chamar eu vou chamar o break comercial. Não é. Tá pegando fogo. Dá um pulinho na vizinha. Dá um pulinho na vizinha argentina. Você vai nas rodinhas de conversa, o argentino, desde criança... Baena, vamos pro intervalo. A grama do vizinho é sempre melhor que a nossa. Peraí. Eu sei olhar a minha olha só o debate que se instalou. Não é história. O brasileiro fala de Copa do Mundo, de futebol. Até o escravo, quando percebeu que podia conseguir a liberdade dele, ele foi para as ruas. Sim. Pelo amor de Deus. Mas o brasileiro é politizado. Seguinte, ele não precisa ler o Manifesto Comunista para ser politizado. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, na Argentina, qualquer pacote econômico, qualquer mudança, o povo vai pra rua, bate panela. O brasileiro está fazendo isso agora. Por quê? Por quê? Ó, eu vou pedir para deixar o Tony chamar o Blake, senão o pessoal vai falar que a Argentina tem uma presidente melhor que a nossa. Exato. Aí Não tem, isso eu discordo. Vamos fazer o seguinte, a nossa é mais bonita. Gente, olha, aliás, deixa eu dar um recado que o Fábio Beza pediu para passar para os nossos telespectadores, que é do Grande ABC, né? Olha, gente, os prefeitos reunidos essa tarde no consórcio intermunicipal, todos se reuniram e resolveram que o Grande ABC também vai retroagir, né, Fábio? O preço da passagem a partir do dia 1º de julho. Então, Mauá, Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, passa de volta para R$3. Agora, uma pergunta que não quer calar. Quando se fala de passe livre, ou seja, significa dizer que é catraca aberta, não vai se pagar nada. Em alguns locais do mundo, cidades pequenas, principalmente na China, que vive um regime comunista diferenciado daqui, lá tem realmente o tal do passe livre. Mas não é em Xangai, não tem isso aí. Em Harbin não tem. Em Pequim, por aí afora. A gente gostaria de falar sobre isso. Mas eu quero tocar num outro assunto, eu vou deixar essa pergunta elencada. Quando você paga motorista, carro particular para deputado federal, para senador, passagem de avião, isso aí, Elton Fezan, Baena, professor, não é também passe livre? A gente volta daqui a pouquinho. Muito bem, 11h47 na Grande São Paulo, estamos de volta aqui, canal 9 NET Digital e 96 NET Analógica, www.redeecotv.com.br.
.com.br é o nosso Eco Debates, hoje falando sobre as manifestações populares que estão acontecendo, tá aí na mídia o tempo todo, em todo o Brasil. Eu deixei uma pergunta elencada aqui para poder provocar, é claro, sempre os nossos convidados, porque quando se fala de passe livre, significa dizer que você não vai pagar nada, vai abrir as catracas. É uma ideia boa. Agora a Irundina tentou fazer isso aí em 91, só que ela queria descontar o preço da passagem no IPTU. Aí a Câmara vetou esse projeto. Agora, quando eu falo, Fezan, por exemplo, o deputado estadual, o senador e outros cargos, eles têm, na verdade, carro à disposição, tem motorista à disposição, tem passagem aérea até para a família deles. Isso aí também não é o passe livre para eles? Na verdade, alguns benefícios que você citou aí, eles não têm, eles roubam. Alguns são oficiais, outros não. A passagem para a família, não, a passagem para a família, por exemplo, não é para ter. Não era para ter. Não existe. Mas vamos dizer assim o seguinte. Tem um governador lá no Ceará, o Cid Gomes, hein, que eu conheço, inclusive, que teria utilizado um jatinho para levar a família para a Europa. Aí é que tá. Essas coisas são uma vergonha. Só que a sensação de impunidade, Tony, da classe política é algo absurdo. E é uma impunidade geral, é uma impunidade de cadeia. Olha, eu não serei processado, eu não serei criminalizado pelo que eu estou falando. É uma impunidade, existe uma sensação de impunidade também sistêmica. Olha, eu não perderei meu mandato, e eu vou me reeleger. E é uma impunidade moral. Cultura da impunidade. Não, também existe uma impunidade moral. Então existe assim, a impunidade penal, a impunidade sistêmica, né, partidária, e a impunidade moral. Assim, ninguém vai me julgar por isso, porque todo mundo faz. O que começou a cair agora com essas manifestações? Primeiro, a tal da impunidade moral. Amigo, você sempre achou que estava tudo bem, que eu concordo, tá tudo... Não, a gente não concorda com isso. O fato de a gente não ter cobrado não quer dizer que a gente concorda. Então, assim, caiu essa cortina dessa impunidade moral. Primeira cobrança que esse movimento está fazendo é essa cobrança moral. Assim, amigo... Você tem que dançar outra música a partir de agora. Assim, sabe, a cara de pau chegou transbordou. Chegou no limite. Demais. Essa cara de pau é demais. A gente não concorda com isso, amigo, sabe? Para com isso. A gente tá vendo. A primeira, eu acho que foi essa. Agora, claro, o povo está ansiando pela queda dessas outras impunidades. A mais imediata é a impunidade penal. Isso. Olha, o cara foi processado. No limite, sim, agora o cara foi processado, até para completar, o cara foi processado, foi condenado pelo mais Supremo alto grau Federal, né? Exato, Supremo, tem que ir para cadeia. É isso que eu estou esperando. E por fim, um pouco mais complexo, é que cai a cortina da impunidade sistêmica partidária, que isso tem um reflexo direto nas urnas. Agora é uma discussão maior, aí entra tal que você me perguntou no outro bloco, a reforma política, e precisa de uma reforma política, está sendo questionado agora, eu acho isso importantíssimo, também, essa reforma política não engloba apenas uma reforma de organização partidária, mas também das entidades periféricas. Aí eu estou falando de quê? Estou falando de sindicatos, de associações, estou falando dos órgãos de representação profissional, estou falando dessas entidades periféricas aos partidos. Precisa, sim, tomar postura. Né? A gente não dá mais para ficar aceitando esse tipo de organização sindical que existe no Brasil, por exemplo. É vergonhoso. É preciso reforma sindical. É preciso. É vergonhoso. São várias. Não, são milhares de sindicatos hoje recebendo para fazer Eu quero nada. retomar aqui o debate, porque estava começando a pegar fogo aqui. O que eu entendi, deixa eu ver se eu entendi. O nosso querido Gustavo Baena, jornalista conceituado, falou para o professor Tiago que o brasileiro... Eu disse o seguinte, que historicamente o brasileiro não é um povo politizado. Não é. Eu digo do cidadão médio, você chega numa rodinha,
Não, as pessoas não estão falando de política, não estão discutindo economia. E eu dei uma comparação aqui, o que o Thiago contradisse, não é? Com relação à Argentina. Mas até no intervalo a gente falava isso. É a questão da história. São histórias diferentes, isso eu concordo, claro. O argentino viveu vários pacotes econômicos, vários confiscos, enfim, já estão aí escolados, né, por conta disso. E lá é muito comum você ver qualquer cidadão, desde pequeno, enquanto aqui a gente está na rodinha falando de futebol, eles estão falando de política e economia. Isso é um assunto muito presente, muito Faz comum parte da cultura em qualquer deles. conversa, em qualquer barzinho, qualquer boteco, qualquer roda que você entrar. Eles estão falando, não importa a camada social. É um assunto muito comum. E eu não vejo isso aqui no Brasil. Claro, nós temos pessoas muito simples e muito politizadas. Isso não é uma questão de dinheiro, entendeu? Até porque dinheiro não compra também inteligência, não compra entendimento, não compra bom gosto, não compra muita coisa. Mas é nesse sentido que eu disse. E eu respeito também a discordância do Thiago. Agora o professor parece que não concorda muito com essa história que o brasileiro não é politizado. Não, eu acho que, veja, minha mãe, pessoa mais simples do mundo. Minha mãe é uma pessoa que veio lá do norte de Minas. Ela virou pra mim e falou assim, olha, me ligou ontem desesperado. Você não vai não, né? Falei, não, mãe, eu vou, eu tô aqui e tal. Não, bom, você vai, você toma cuidado. Porque é uma guerra. Agora, aí, não, ela falou, você toma cuidado. Quer dizer, você vai, mas você tá ciente. Agora, eu vejo a nossa gloriosa, e tá vendo que o problema, a situação tá ruim. A nossa gloriosa classe média pra cima, não deixa o filho ir. Eu te deserdo, você é louco, eu vou te trancar no quarto, vou tirar o PlayStation, o Xbox, você não vai. Aí eu pergunto, quem é mais politizado? O brasileiro é politizado. A gente não tem que ver o vizinho. Outra coisa, o argentino saiu pra rua pra panelaço porque mexeu no bolso dele. Mas sempre, a Cristina mas Kirchner, há quanto tempo estão mexendo no nosso bolso e ninguém a sai? Cristina Kirchner, ela tem toda essa situação, ela tá implantando uma ditadura lá, uma ditadura branca. Até da mídia, e ninguém saiu na rua lá. E aí, qual é o grau de politização? Mexeu no bolso, saiu pra rua. Eu vou dizer então que o brasileiro é mais politizado, porque ninguém mexeu no bolso diretamente. Eu vou dar minha contribuição. E nós estamos na mas rua. em outros casos eles saem também. Aqui a gente mas você não acha errado a gente já mexerem tanto no nosso bolso, a gente nunca Deixa eu agregar o Fezan na conversa, porque o que me pareceu que o Baena, desculpa Baena, mas o que o Baena passou, me pareceu, minha opinião, que a tal da politização estaria relacionado também ao grau de instrução, à leitura de livros políticos. É por aí, Fezan? Não necessariamente. Eu vou discordar um pouco do Baena e vou discordar um pouco do professor para ver se a gente consegue brigar mais. Não vou ficar em cima do muro não, que eu sou meio pesado para ficar nessa posição. Um muro muito velho, né? Mas eu vou dizer o seguinte, assim, eu aceitei que ir mais dos botecos, viu, rapaz? Eu sou um bom conhecedor de boteco e o pessoal discute política, sim. Tá. Isso. Eu não quis usar esse argumento. Você tem que frequentar, eu acho que você tem que frequentar mais boteco. Tomando um caminho, né? Não, eu como venho de uma tradição boêmia... Ou você vai num boteco politizado. Não, da boa... Aí é que tá, da boa boemia, né? Eu sempre gostei de futebol de várzea e tal, e do lado do futebol de várzea... Você vai no boteco da periferia. Da periferia, sim. Eu sou criado, politizado, crescido, educado na periferia. Quem conhece a minha história sabe que vim realmente do gueto. E assim, agora, indiferente disso, o que acontece? O povo é politizado, sim. Aí é que tá. O pessoal confunde o fato de ser passivo com... e não só passivo, como descrente. Eu vejo agora, o brasileiro tem muito esse lado. Não, ele tem muita coisa. E ele tem uma descrença. Veja só. Política. Ele tem uma descrença. Já rouba nada mesmo, vai mudar, nada vai acontecer. Isso existe, o sentimento de descrença. Eu não acredito, tal. Se não fosse esse sentimento, pessoa como Tiririca não teria se eleito. O cara se elegeu por conta desse tipo de descrença. Vota qualquer um.
Tanto faz, tanto fez, tanto faz. Ah, você vota no Tiririca, por isso que o país é assim. Meu amigo, a gente votou no Fernando Henrique e o país é assim. Muito bem. Então, Por isso que agora estão dizendo, chega de jogar por debaixo do tapete e vamos pra rua. Nós, infelizmente, o Elton Orsi já avisou, vai tirar o programa fora do ar. Temos apenas 2 minutos. E ele tira mesmo o que eu conheço e é compromisso da emissora. O debate está sensacional. Eu queria falar, o Beza falou, das redes sociais. Vai no comentário final do Fezan aí, 30 segundinhos, e engloba também a questão da importância da rede social. Porque se não fosse o Facebook e outras redes sociais, eu tenho certeza que esse movimento não frutificaria como está frutificando. 30 segundinhos para você, Fezan. Rapidinho para os colegas poderem falar também. A rede social, para mim, tem uma importância fundamental, especialmente na questão do não violência. Porque não é admissível que você tenha ainda um comportamento violento no mundo onde você tem iPad, Facebook, Twitter. Você tem tanta tecnologia e na contrapartida você tem a barbárie. Então isso não é possível, né? Então eu acho que a rede social é importantíssima nesse momento, nesse sistema, que isso continue. Agora, nas minhas considerações finais, eu coloco o seguinte. O movimento vai se esvaziar, graças a Deus tem que se esvaziar, ninguém quer que uma guerra civil. Ninguém aguenta, né? Não, e ninguém quer uma guerra civil. Não, e é o que agora, o mais importante, a lição para mim, e que eu espero que seja tirada a mais importante, é necessário qualificar as discussões. O que nós queremos? Vamos além. O que nós queremos, mas como, quando, tirando da onde e a que preço. Não dá para você imaginar que eu vou ter um salvador. Não é um presidente, não é um partido, é o coletivo. Baiana, bem rapidinho. Eu quero dizer das redes sociais, né, falando das redes sociais, que é inegável essa força. A gente vê hoje pessoas de várias idades nas ruas, nas manifestações. Esses jovens, eles estavam diante do Facebook, diante do computador. Foram esses jovens que convocaram as pessoas para a rua. Hoje está todo mundo lá, que a gente busque esse Brasil que a gente quer. Eu acho que esse é o recado maior aí dos protestos, enfim, das redes sociais. A gente vai realizar um segundo programa, que eu acho que isso aí rende pano para manga. Já combinei com o Beza e a gente vai fazer um segundo programa ainda, com certeza, sobre esse tema. Professor, sua fala final bem rapidinho. Vem pra rua. Vem pra rua, você também, né? Quase lembrou isso aí. Gente, não temos mais tempo. Deixa eu deixar aqui uma frase de Blaise Pascal que eu aprendi hoje com o meu amigo Elton Fezan. Olha que interessante. O contrário de uma verdade não é um erro, mas uma verdade contrária. É isso aí. Eco Debates é melhor assistir. Grande abraço, gente!